E então vamos nos preparar para ouvir a mensagem, a palavra de Deus. Bom dia. Quantas pessoas já viram esse vídeo? Acho que quase todo mundo, não? Poucas pessoas. Por que eu vou começar hoje a nossa reflexão com esse vídeo? Ele traz uma dimensão do tamanho do universo que a gente vive. Ele traz uma dimensão do que Deus criou. E ele traz uma dimensão do poder de Deus. Ele mostra a coisa de uma maneira que nós, como seres humanos, não conseguimos. Muita coisa ali é projeção, porque, por mais modernos que sejam os satélites, eles não conseguem ter a visão tão alongada, tão distante. Mas a ideia é mesmo mostrar como que nós somos pequenos diante desse universo tão imenso, tão gigante, tão grande, criado pelo nosso Deus, criado pelo nosso Pai, por quem nos ama, por quem nos fez, como o Simão e a Clarinha falaram aqui hoje, únicos, com uma identidade única. Gente, tem que ser fantástico, isso tem que ser algo para mexer com a gente, com a nossa estrutura. Tem que fazer a gente pensar.
Cada um de nós somos únicos. Temos uma identidade própria, temos um DNA, um ADN próprio, um DNA próprio. Isso é muito tremendo. A gente tem que ter essa noção. Nós não podemos perder isso, porque quando a gente perde essa noção, quando a gente perde essa visão, faz com que a gente simplifique, perca a sensibilidade da vida, a sensibilidade do poder de Deus, de tudo que Ele fez, de toda a criação. Então, a ideia desse vídeo é exatamente isso, é fazer com que a gente perceba como nós somos minúsculos nesse universo gigante, fantástico, maravilhoso. E como que o Deus que criou tudo isso é o nosso Deus, é o nosso Pai, é quem a gente chama de papaizinho, quem tem intimidade. Então, isso tem que ser muito fantástico, isso tem que mexer com a gente, tem que fazer a gente pensar. E uma coisa que eu quero incentivar todas as pessoas que eu puder, os meus filhos, as pessoas com as quais eu estou sempre convivendo, é de pensar. É pensar na fé, é questionar. Não aceitar as coisas como elas chegam para nós. Não aceitar as coisas mastigadas. Eu creio porque me falaram. Não. Questiona. Tenta pensar nesse Deus criador, nesse Deus tão grande, tão maravilhoso. Por que você crê nesse Deus? O que você tem para te fazer crer nesse Deus? Por que você crê nele? A gente tem que pensar, tem que entender isso, tá? A palavra que fica é quem sustenta todo esse universo fantástico, toda essa maravilha. Quem sustenta? E a Bíblia responde. Em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3, ele fala assim: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu poder, do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra de poder. Em Colossenses 1,17 fala assim: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. E Jesus mesmo disse lá em João: Meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Hoje nós vamos dar sequência à série que nós já começamos, do livro de Atos. Hoje nós vamos para o Atos 12, capítulo 12, todo mundo pode abrir aí, vamos ler. O capítulo não é muito grande, portanto, vamos ler. Eu vou colocar na versão que todos devem ter aí, provavelmente. Eu queria convidar que todo mundo acompanhasse, que a gente pudesse acompanhar a leitura. Atos. Espera aí que o meu está no 11. Atos 12, começa assim. Nesse tempo, o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Mandou cortar a cabeça a Tiago, irmão de João. E como viu que isso agradava aos judeus, mandou também prender Pedro. Isso aconteceu na semana antes da Páscoa. Depois de prender Pedro, Herodes mandou o meter na cadeia, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 em cada grupo. Herodes queria apresentá-lo diante do povo depois da Páscoa. Enquanto Pedro estava guardado na prisão, os crentes oravam por ele e a Deus continuamente. Na noite, antes do dia em que Herodes o ia apresentar diante do povo, estava Pedro a dormir entre 2 soldados. Estava preso com 2 correntes e havia sentinelas a guardar a porta da cadeia. De repente apareceu um anjo do Senhor e a prisão encheu-se de luz. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: Levanta-te depressa. Nisso as correntes caíram das mãos de Pedro e o anjo disse-lhe: Veste-te e calça as sandálias. Pedro assim o fez e o anjo disse ainda: Põe a capa aos ombros e vem comigo. Pedro seguiu o anjo sem saber que era verdade o que estava a acontecer, pensava que era uma visão. Eles passaram o primeiro e o segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão abriu-se por si e eles saíram. Caminharam por uma rua e o anjo desapareceu de repente e Pedro ficou só. Foi então que Pedro caiu em si. Agora é que vejo que isto é verdade. O Senhor mandou o seu anjo e livrou-me do poder de Herodes, de tudo que os judeus me queriam fazer. Pensando nisto, Pedro foi à casa de Maria, a mãe de João, também chamado Marcos,
Estavam lá reunidas muitas pessoas a orar. Pedro bateu a porta da frente e a empregada, que se chamava Rosa, foi ver quem era. Quando reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, correu para dentro e disse que Pedro estava à porta. Eles disseram: estás loucas. Mas ela afirmava que era verdade. Então eles replicaram: não é ele, é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava a bater na porta. Quando finalmente abriram e viram Pedro, ficaram assustados. Mas eles fez um sinal com a mão para que se calassem e contou-lhe como o Senhor o tinha tirado da prisão. Depois disse-lhes: contem isso a Tiago e aos outros irmãos. Saiu então dali e foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve grande confusão entre os soldados, porque não sabiam o que tinha acontecido a Pedro. Herodes mandou buscar e não o encontraram. Por isso pediu contas aos guardas e mandou-os matar. Depois disso, Herodes saiu da Judéia e ficou algum tempo na cidade de Cesareia. Herodes andava muito irritado com os habitantes da cidade de Tiro e Sidom. Eles então juntaram-se e foram ter com ele. Conseguiram primeiro o apoio de Blasto, o alto funcionário lá do palácio do rei. Seguidamente foram falar com Herodes e pediram-lhe que fizesse as pazes com eles, porque a terra deles recebia alimento do país do rei Herodes. Ele marcou um dia para falar ao povo e, nessa ocasião, vestiu traje de cerimônia. Sentou-se ao trono e fez um discurso. Então, o povo começou a gritar: isto é a voz de Deus e não do homem. Nesse mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes por ele ter usurpado a glória de Deus. Herodes morreu, comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus ia se espalhando, sendo pregada por toda parte. Quando Barnabé e Saulo terminaram o seu trabalho em Jerusalém, voltaram levando com eles João Marcos. O texto mostra para a gente algumas verdades. E eu queria chamar a atenção porque Deus nunca deixou de agir. Deus agia e estava agindo o tempo todo. Deus continuava e continua sustentando absolutamente tudo. É exatamente esse Deus que nós encontramos aqui agora no livro de Atos, Atos 12, nesse capítulo. O Deus que governa aí bilhões de galáxias, que criou todas essas coisas que a gente viu aqui no filme e tudo mais que a gente conhece. Esse é o Deus que estava agindo, é o Deus que age hoje, é o Deus que estava agindo ali em Atos 12. E eu comecei a entender que o personagem principal aqui do texto não é Tiago, não é Pedro, não é Herodes, não é a igreja que orava. Nós estamos falando aqui, o personagem principal é Deus. E eu queria chamar a atenção aqui para 3 pontos. Vamos ver se esse negócio funciona comigo hoje. Já foi. O poder de Deus e a sua contemporaneidade. É um nome meio grande. Deus continua agindo na história. Nesse livro, nesse capítulo, Herodes já achava que tinha o controle de tudo. Tiago foi morto. E é bom a gente fazer aqui um parênteses para falar. Tiago foi morto, foi decapitado. E para todo mundo lembrar quem era Tiago. Tiago era filho de Zebedeu, irmão de João, que é o mesmo João, autor das 3 cartas, Apocalipse. Tiago era pescador da Galileia, provavelmente foi o primeiro discípulo que Jesus chamou. E ele era um dos 12 apóstolos. E Pedro, Tiago e João, eles formavam o grupo mais próximo de Jesus, o grupo mais íntimo ali do ministério de Jesus. Eles estiveram presentes em acontecimentos marcantes. Na ressurreição da filha de Lázaro, lá em Marcos 5,37, fala: contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Depois, lá na transfiguração, em Mateus 17, versículo 1, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Depois, na passagem lá do Getsemane, em Marcos 14, 33, e levou consigo Pedro, Tiago e João. Ou seja, Tiago ele estava sempre presente
nas particularidades de tudo que acontecia ali no ministério de Jesus. Ele era muito íntimo, muito próximo. E ainda tem uma curiosidade ainda que, lá em Marcos 3,17, eu vou ler o versículo, fala assim: Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Isso é um apelido que Jesus colocou nos irmãos, Tiago e João, porque eles eram muito afoitos, muito sanguíneos, né? Aqueles caras que chegavam e resolviam. Mas depois que Tiago manda prender Pedro, e aqui no versículo 4 a gente vê a preocupação que ele tinha. Herodes estava preocupado, queria manter Pedro bem garantido, bem preso. Depois de prender Pedro, Herodes mandou meter na cadeia, guardado por 4 grupos, com 4 soldados em cada grupo, ou seja, 16 soldados para tomar conta de um homem, né? Ou seja, ele queria realmente garantir que ele tivesse no local que ele queria na hora planejada, que era a Páscoa, ia ser comemorado no outro dia, e o plano dele era apresentar Pedro depois da Páscoa, que provavelmente ia morrer igual Tiago, ia ser decapitado, né? Agora, eu fiquei pensando, Pedro estava acorrentado ali na prisão, ele estava preso acorrentado, 2 soldados do lado, enquanto ele estava dentro da prisão, 2 soldados na porta, era o primeiro grupo de 4, depois mais 4 e mais 4, enfim, davam 16 soldados ali para garantir que ele ficasse preso. E ele estava ali, imagina à noite, como que estava a mente dele, o que ele estava pensando, como uma pessoa normal, um ser humano normal, estava angustiado, sabendo que no outro dia provavelmente ia ser decapitado, ia morrer. Então imagina que ele estava aquele sofrimento, aquela coisa ali, achando que tudo tinha acabado, que tudo estava decidido, né? Mas Deus não perde o controle. A IA é maravilhosa, gente. Ajuda muito. Mas eu queria transmitir isso para que todo mundo pudesse sentir. Ele, naquele momento ali, depois eu vou falar no vídeo, ele aparece dormindo já. Depois eu vou explicar por quê. Mas eu queria ressaltar essa questão das correntes sendo quebradas de uma maneira assim, pulou. É o que o texto fala, né? Que não foi a IA que inventou. O texto realmente diz que as correntes pulam sem que ninguém faça nada, elas se abrem, caem no chão, e o anjo chega ali ao redor de Pedro, e ainda vai se preocupando com os detalhes, mandando ele se vestir, se calçar, pôr a capa no ombro. O anjo está preocupado com os detalhes, que podia simplesmente pegar ele e sair com ele rápido. Não, manda, calça, veste, coloca a capa e sai acompanhando. Aí o texto conta que o portão se abre também, sozinhos, como as correntes que se arrebentaram. A gente chama e fica muito impactado com as coisas que nós achamos que são sobrenaturais, né? Esse episódio, por exemplo, quando as correntes... Isso é sobrenatural, isso é uma coisa que a gente não vê toda hora, não vê hora nenhuma. Às vezes tem alguns mágicos que fazem umas mágicas aí, mas, enfim... Eu queria chamar a atenção porque nós fomos condicionados para separar as coisas e achar que só o que é sobrenatural é que é poder de Deus. E com isso a gente perde a sensibilidade, como eu estava dizendo no início. A gente fica insensível à obra de Deus nas nossas vidas, aos milagres do cotidiano, aos milagres do dia a dia, aos milagres de quando você acorda, abre os olhos e vê que está vivo. É mais um dia. Tem um vídeo aí no YouTube rolando que é muito bacana, ele passa isso. O cara vai lavar, ele vai lavar o rosto, ele agradece pela água que está na torneira, porque se você for imaginar aqui no mundo, eu não sei quantos bilhões ou bilhões de pessoas que não têm água tratável, não tem energia elétrica, não tem coisas que a gente hoje nem... né? Mas a gente precisa de pensar. Quem faz o seu coração bater? Isso não é sobrenatural?
Aquele vídeo que a gente viu ali, que vem de um átomo até não sei quantos bilhões de anos-luz lá na galáxia, tudo isso é sobrenatural, tudo isso é poder de Deus sendo derramado na nossa vida o tempo todo, a todo momento, a todo instante. A gravidade que a gente vive, está todo mundo sentadinho, bonitinho, todo mundo sem ter... A gravidade ajuda, em alguns casos até mais. Mas a gravidade está ajudando. Isso é muito bom, isso é Deus, é sobrenatural, isso não é natural. A gente entende como natural porque a gente acostumou com isso. Né? A gente acostumou com essas coisas coisas que para nós são simples, mas vamos tentar fazer alguma coisa. Não existe, não tem como. Por quê? Porque é sobrenatural. Tá? Da mesma forma, quem faz a semente germinar, põe uma sementinha, planta ali, daqui a pouco aquilo começa, está dando fruto. Quem mantém o sol exatamente no mesmo lugar o tempo todo, abençoando a todo mundo, abençoando a todos, quem merece e quem não merece. O ditado popular já fala, o sol é para todos. Isso é Deus, ele está agindo sobrenaturalmente. Nós precisamos de ter essa consciência. Tudo isso, como eu vou repetir o versículo que eu li no início, que Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Tudo isso é sustentado por Deus. Todas essas coisas que a gente não consegue mais entender como sobrenatural, é sobrenatural e é sustentado por Deus. Tá? O milagre de Pedro, naquele momento, ele não aconteceu porque Deus começou a agir ali naquela hora. Não foi ali que Deus começou a agir. Ele aconteceu porque Deus ali resolveu tornar visível algo que ele já estava fazendo. Deus ali resolveu mostrar o princípio começa a mostrar o que o texto começa a nos apontar, o princípio da sua soberania, o princípio da sua vontade. Ou seja, aquilo aconteceu porque Deus queria que acontecesse, e daquela maneira porque ele queria que fosse daquela maneira. E pode ter certeza que nós que estamos aqui agora, isso já era do conhecimento dele naquela época. Ele saberia que nós e outras pessoas no mundo inteiro estariam meditando e pensando nesses acontecimentos. Tá? Deus manifestou ali a sua soberania. Naquele momento, a soberania de Deus era manifesta publicamente. Jó disse, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aí nós tentamos entender, o Deus que agia em Atos, ele continua agindo hoje? Ele continua governando, sustentando todo o universo, sustentando todas as coisas, sustentando a nossa vida, sustentando tudo que a gente conhece. Ele continua abrindo portas. O Tom, na hora da oração, falou de alguém que recebia um prêmio de trabalho e tal, mas o trabalho é uma porta que Deus abriu. A escola que a gente tem é uma porta que Deus... Ou seja, a nossa vida são portas abertas por Deus o tempo todo. E, às vezes, portas fechadas, que a gente também não entende, mas é a soberania dele em ação o tempo todo. Tá? Ele continua conduzindo a história. Pedro ficou detido na prisão. Ele estava preso. E a igreja lá fora orava. O versículo 5 fala isso. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Aí a gente começa a pensar assim, mas se a soberania dele, a vontade dele é que vai prevalecer, que vai acontecer, por que a igreja estava orando? Por que nós aqui oramos pela cura do Antônio, pela cura da Marisa, pela cura dos entes queridos, das pessoas que a gente ama? Porque a gente ora por quê? Eu gostei muito dessa frase. A oração alinha os nossos desejos com o reino. Vou tentar entender um pouquinho aqui. Em Mateus 6, versículo 33, Jesus diz assim, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Existe uma linha aí que deturpa um pouquinho esse versículo e usa ele
na teologia da prosperidade, e é um erro quando se aplica dessa maneira, porque o que Jesus aqui está dizendo é: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o versículo completa: e todas essas coisas, que coisas? O reino de Deus e a sua justiça, elas serão acrescentadas a vocês. Então, o segredo não é que eu vou orar e tudo que eu orar, Deus vai me conceder, Deus vai me dar. Eu tenho que orar buscando o reino e a justiça de Deus. E o reino e a justiça de Deus vão ser acrescentados na minha vida. Isso é fato, não tem como fugir disso. Agora, usam esse versículo para dizer que todas as coisas, tudo que você orar, tudo que você pedir, você vai... Pode continuar tentando, quem quiser, mas está perdendo tempo. O segredo é orar buscando o reino e a justiça de Deus para a nossa vida. Aqui é interessante que enquanto Herodes estava lá movimentando lá os soldados, colocou 16 soldados e prendeu daqui corrente e fez tudo que tinha para fazer, a igreja ela se movimentava em oração. A igreja não podia entrar lá dentro da prisão, ela não podia ir lá, apesar de querer. Imagina a gente com um ente nosso aqui aprisionado injustamente. A nossa vontade é de ir lá, entrar, invadir, tirar e ajudar. E a igreja queria isso, mas ela sabia que não tinha. O poder naquele momento era de Herodes, ele dominava tudo e todos. E a prisão era considerada hipersegura, e não sei quantos soldados, como ele diz aqui, 16, só para vigiar Pedro e mais os outros soldados que existiam. Então, a igreja, o que ela podia fazer? Interceder, orar. E foi o que ela fez. O texto fala que ela orava intensamente. Ou seja, ela não podia entrar na presença, ela não podia entrar dentro da prisão, mas ela podia entrar na presença de Deus em oração. E foi o que ela fez. A oração, ela não é basicamente só apresentar pedidos a Deus, né? Na oração nós adoramos, nós agradecemos, nós confessamos, nós choramos, ouvimos, nós escutamos. E na oração, é através da oração que nós somos transformados. A nossa mente é transformada. Nós somos transformados através da oração. Quanto mais nós oramos, mais nós conhecemos a Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós confiamos nele. E quanto mais nós confiamos nele, mais nós descansamos, mais a gente fica à vontade, tranquilo, em paz. A oração ela desenvolve intimidade. E assim, é bom pensar que nenhum relacionamento vai desenvolver intimidade sem conversa, sem encontro, sem tempo junto. A intimidade é desenvolvida nesses aspectos, né, nesses momentos. E a oração é assim, a gente conhece a Deus quando está caminhando com Ele, quando está ouvindo a sua palavra, vivendo diariamente na sua presença, né? E Paulo nos alerta, e ele fala aqui nesse texto, que é conhecido, muito conhecido: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Ou seja, o que Paulo aqui está dizendo? Que quando você ora, a primeira resposta é a paz. Olha só, quando você entrega tudo, coloca tudo diante de Deus, todas as suas angústias, todas as suas petições, tira de você e coloca para Ele, não, é através da oração. Quando isso acontece, a paz de Deus, que excede todo entendimento, te inunda. Você fica assim, às vezes, eu não sei, eu tenho certeza que com todo mundo, comigo acontece isso, que às vezes uma situação super difícil e você sabe que você está impotente, você não consegue fazer, resolver, não depende de você. Você chega em oração, coloca aquilo para Deus e de repente você está tranquilo, você sai dali e já... Quer dizer, parece coisa de doido, se você for analisar. Por isso que eu falo que a gente tem que pensar a fé, porque não é natural, é sobrenatural. Essa paz que vem e inunda o meu ser, que me enche, que me completa, isso é sobrenatural. Isso é a ação do Espírito Santo em mim. Isso é a ação do Espírito Santo em você, quando você encontra essa paz. É Deus agindo.
É Deus já respondendo a primeira parte da oração. Aí, no início, eu falei que Pedro estava lá angustiado, né? E imaginando a morte dele no outro dia. Ele estava, eu imagino, que se Jesus ficou angustiado, imagina que Pedro não ia ficar. Ele devia estar ali angustiado e tal, mas aí o que ele deve ter acontecido? As orações dos irmãos, agindo, os irmãos orando por ele, e ele, provavelmente, lá dentro, imagina ele acorrentado do lado daqueles brutamontes lá, deve estar até com um cheirinho assim, que esse cara grandão, né, já... Ele ali no meio, ali, a foto que eu tentei fazer era tentando reproduzir isso. Ele devia estar se sentindo pior, assim, menor, totalmente dominado, impotente, sabendo que ele estava caminhando para outro dia, e não era uma morte qualquer, né? Uma morte por decapitação. E ia ser um show, um espetáculo para todo mundo. E imagina como que ele estava. E ele deve, naquele momento, ele ora. Ele busca Deus, ele faz a oração da maneira. E o que acontece? O texto fala o quê? Que Pedro dormia. Por que Pedro dormia? Porque essa paz invadiu o coração dele e deixou ele tranquilo. Ele dormiu. Eu consigo fazer isso às vezes. Dependendo, eu já durmo muito mesmo, mas às vezes eu estou com alguma coisa assim que eu já não sei mais o que fazer. Quando eu oro, de repente eu sinto aquela coisa vindo assim como um bálsamo mesmo, aquela coisa, e durmo e... Enfim, eu queria chamar a atenção para esse detalhe. A paz, ela é sobrenatural e ela invadiu Pedro na prisão, por isso que Pedro dormiu. Tá? A oração e a soberania de Deus. Sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quando a igreja orou, assim, tem uma coisa interessante que a gente tem que tentar entender aqui, tentar perceber. Isso é muito importante porque quando a gente tem a compreensão exata, a nossa fé aumenta. E é aí que Deus está agindo. Ele, através do discernimento, ele nos dá mais fé, faz com que a nossa fé aumente. Olha só. A igreja orou e Tiago morreu. A igreja orou por Tiago. Tiago morreu. A igreja continuou orando. Pedro foi libertado. Pedro foi liberto. Então, olha que interessante. O Deus é o mesmo. A igreja que orou é a mesma. As orações eram basicamente as mesmas, mas as respostas foram diferentes. Tiago morreu, Pedro foi liberto. Por quê? Por que assim, pela nossa lógica humana, deveria de ter um modelo, né? Pô, mas seguiu tudo certinho, o padrão. Religiosamente, rezamos tantos terços, fizemos jejum, ajoelhamos, fizemos tudo que foi feito da outra vez. Por que agora deu errado? É porque Deus responde segundo a sua soberana vontade, a sua vontade soberana. Aí entra a soberania de Deus. Em Isaías 55, versículo 8 e 9, fala assim, porque esse texto é muito profundo e ajuda a gente a entender. Ele fala assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nós não temos, a nossa humanidade, ela nos limita no conhecimento total das coisas. É a nossa fé, que também vem do alto, que também é Deus que concede, é ela que nos permite confiar nessa soberania. E a nossa fé vai aumentar à medida que nós nos relacionarmos, porque quanto mais você conhece uma pessoa, você confia mais nessa pessoa. Ou não, mas no caso de Deus, quanto mais você conhecer a Deus, mais a sua confiança
vai sendo aumentada, vai sendo acrescentada. E quanto mais você conhece a Deus, mais a sua fé aumenta. A nossa fé ela não deve, não pode ser alicerçada naquilo que Deus nos responde de positivo. Ela tem que ser desenvolvida, alicerçada nesse conhecimento, no conhecimento de Deus. Nós precisamos de conhecer. Eu volto eu vou repetir. Nós temos que questionar por que eu creio, por que eu creio em Deus dessa forma, por que eu creio nisso, por que eu não creio. Não é simplesmente porque sua mãe falou para você crer, você vai crer. Também você vai obedecer, mas crer é algo que é nosso pessoal. Eu tenho que entender por que eu creio nesse Deus. Meu filho está com 21 anos, eu já não consigo e não devo mais obrigá-lo a fazer coisas que eu ainda obrigo o Davi, que tem 16. Ensina a criança no caminho que ela deve andar e quando ela crescer, ela não se desviará dele. Isso fala de quê? De conhecimento. Mostra Deus para essa criança. Mas aí é que nós erramos muito. Eu errei e confesso isso de púlpito e estou tentando consertar algumas coisas. Nós ensinamos religião. Nós ensinamos religiosidade. E isso só afasta as pessoas de Deus. A religião foi inventada e criada pelos homens. E ela afasta a verdadeira adoração. Ela afasta o verdadeiro adorador. Nós temos que pensar por que eu creio em Deus, por que eu creio em Jesus. A fé é desenvolvida baseada nesse conhecimento. Quando eu creio, e eu percebo que eu creio pouco, e aí eu busco de Deus e Deus acrescenta. Mas eu preciso de começar a buscar, eu preciso de entender quem é esse Deus. Eu só vou começar a entender, só vou conhecer esse Deus se eu estiver orando, se eu estiver desenvolvendo intimidade, relacionamento com Ele. Tá? O ponto 3 que eu queria chamar a atenção é que Deus conhece os mínimos detalhes da nossa existência. Esse Deus fantástico, grandioso, que governa as galáxias, que criou todas as coisas, nós temos conhecimento de um átomo até não sei aonde. Esse mesmo Deus fantástico, ele entrou lá naquela prisão para libertar um homem. Pedro não foi esquecido. A igreja não foi esquecida. As lágrimas da igreja, as lágrimas de Pedro chegaram até o céu, chegaram até Deus. Ele viu o sofrimento de Pedro. Ele já sabia e ele agiu. Deus não está... A gente tem a tendência de, quando a gente está atravessando uma fase difícil, um problema difícil, a nossa tendência humana é de duvidar e questionar a presença de Deus. A nossa tendência é questionar se Deus está sabendo. Será que Ele está ciente do que está acontecendo? Quando a gente entende a grandiosidade do mundo e não sei quantos bilhões de pessoas que existem na Terra hoje, a gente fica assim, poxa, mas será que Deus está sabendo do que eu estou? Isso aqui é tão pequeno, é meu problema, Ele vai saber disso? A gente começa a questionar isso. Mas o Salmo 139, do versículo 1 ao 4, fala assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e Tu, Senhor, já a conhece toda. Irmãos, questionem aquilo que vocês creem. Tentem conhecer melhor a Deus. Ele conhece cada detalhe da nossa vida, cada detalhe do nosso ser, cada detalhe da nossa mente, cada detalhe de nós, que nós nem sabemos, coisas que nós nem imaginamos de nós mesmos, Ele conhece. Durante as lutas que a gente tem no dia a dia, a gente tem a tendência de esquecer mesmo. Mas a gente tem a tendência de achar que Deus não está vendo, que Deus não está olhando, que Deus não está atento, ou que Deus não está agindo. Mas Ele conhece a minha dor,
Ele conhece a minha família. Ele conhece a enfermidade do Antônio, da Marisa, minha, de todas as enfermidades. Ele conhece, ele sabe do que está acontecendo, do que se passa, do que está sendo desenvolvido. Ele sabe melhor do que os médicos que estão acompanhando. Ele sabe detalhes que a gente nem imagina. Ele conhece as nossas lágrimas, a nossa ansiedade, a nossa prisão, as correntes que nos aprisionam. Tudo isso ele conhece. Nada passa despercebido de Deus quando ele decide agir. Nada, 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 nada. Não tem detalhe que fica esquecido, que fica protegido, que fica tampado, que Deus não consiga ver. Ele está vendo tudo, ele está acompanhando tudo, a vontade dele está sendo manifesta. Em Atos 2, a gente vê aqui uma manifestação simples para ele. Para nós é fantástica, para ele é uma coisa simples. Foi um anjo, uma luz, uma ordem, as correntes caíram, o portão se abriu, os soldados ficaram imóveis, nem viram. É como se tivesse uma outra realidade, né? Eles não perceberam, não viram nada. Quando Deus decide agir, qualquer estrutura humana cai por terra. Quando Deus quer agir na sua vida, qualquer condição humana vai ser quebrada. Talvez hoje tenha uma prisão na sua vida. Eu tenho uma na minha. Estou lutando. Estou lutando em oração, estou lutando em persistência, estou lutando em vontade, em realidade, em sinceridade, em questionamentos. Mas pode parecer até coisa de doido o que eu vou falar, e eu acho que é mesmo. Isso é como Paulo falava do espinho na carne. Tem coisas que se Deus tirar, nós nos distanciamos dele. Deus permite algumas coisas para nos aproximar cada vez mais dele. Eu não sei qual é a sua prisão, uma notícia que você teve, um diagnóstico que não agrada, uma luta constante que já vem da vida toda, uma crise que se iniciou recentemente. Eu só quero que a gente se lembre que quando tudo parece definido para os homens, é o que o texto de Atos está mostrando. Quando tudo parece que está consumado, definido, Deus ainda continua agindo. Deus continua escrevendo a história não acabou. Nós não temos o conhecimento do ponto final. Isso cabe a Deus. Ele é que coloca o ponto final. O texto todo ele nos leva para essa proximidade, para esse entendimento do poder de Deus, mas ele traz também uma revelação muito importante que eu não poderia deixar de falar. E para concluir, eu queria ir para o último versículo. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Tiago morreu, Herodes morreu, Pedro também vai morrer, depois de alguns dias, um tempo ele vai morrer. Os soldados morreram alguns, outros desapareceram, o império acabou. Mas o que é interessante da gente ver é que a palavra continuou crescendo. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava, é o versículo 24. E eu leio ele hoje contemporaneamente para nós. Entretanto, a palavra de Deus cresce e multiplica. Se vocês forem pesquisar o crescimento da igreja evangélica, da igreja cristã no mundo, vai para o site de Portas Abertas, que vocês vão ficar assim, escandalizados. Não para. Nos lugares em que há mais perseguição é onde ela mais cresce. É como acontecia aqui em Atos. A igreja, ela é viva, ela está em movimento, ela está o tempo todo se reinventando, crescendo, expandindo e aumentando. E nós precisamos de entender que nós fazemos parte desse movimento. A gente está no movimento constante.
Nós temos que estar nesse movimento, nós temos que fazer parte desse movimento. Ali em Atos 12, o que pegou, o que é muito importante, não foi óbvio que nós temos a tendência, como eu disse, de valorizar as coisas que para nós são mais sobrenaturais, são mágicas, são assim. Então, para nós, o que mais pega no texto é as correntes de Pedro estourando sozinha, caindo. Né? Você viu que dá um filminho ali bonitinho, dá para fazer um filme legal, porque é bonito aquilo. Mas o mais profundo é que a igreja continuava se multiplicando. E o que significa isso? Isso é o reflexo da soberania de Deus. É a vontade dele, é o reino e a justiça dele sendo implantada. A igreja, quando ela vai se expandindo, quando ela vai crescendo, é porque o reino de Deus está sendo implantado. A justiça de Deus está sendo manifesta. Tá? Então, a gente precisa de ter essa consciência que a soberania de Deus continua conduzindo a história. Eu coloquei uma florzinha da margarida ali, que é uma das flores que eu acho mais delicadas, mais simples, e eu amo ver o cuidado de Deus nas coisas pequenininhas, por causa da tendência que a gente tem, que eu tenho de valorizar muito coisas grandes. E às vezes quando a gente ora e pede coisas pequenas, eu não sei se vocês tiveram essa experiência, eu já tive algumas vezes, e é fantástico, porque quando a gente está orando por algo que a gente não tem domínio, por algo que a gente não controla, a gente fica sempre na expectativa do poder de Deus em ação. Agora, quando você ora por uma coisa pequenininha, mas aí você tem certeza que aquela coisa pequenininha foi Deus que fez, você para e fica assim, como que pode esse Deus, criador dessa coisa tão grande, gigantesca, parar tudo para me atender numa coisinha pequenininha? Eu conto uma história, já contei isso algumas vezes, eu devia ter, tem alguns anos já, tem bastante tempo, eu devia ter aí uns 19 anos, não sei. E eu saí da igreja e ia ter uma apresentação de um grupo uma orquestra cristã no teatro da cidade onde eu morava, e ele era considerado um dos mais caros, o Palácio das Artes, e o ingresso era não sei quanto e tal. E aí todo mundo da igreja se reunindo, juntando, já vamos, todo mundo vamos, e combinando de encontrar, tudo, vamos. E aí eu, vamos, tá, aí vou embora para casa, pego o autocarro, vou no caminho, eu estou assim, oh, meu Deus, eu queria tanto ir, mas eu não tinha dinheiro para comprar o ingresso. Era muito caro e eu não tinha condições naquela época. E eu fui naquilo orando e falei, oh, Deus, eu queria tanto ir nessa apresentação, ia ser tão bom. Quando eu cheguei em casa, estou lá na minha casa tomando banho, então daí a pouco a vizinha me grita, porque o telefone na época, não sei se na época era assim também, lá era, oh, telefone para você, alguém me ligava na casa da vizinha, né? Aí eu não conseguia ir lá para atender, a pessoa desligou, deixou o recado com a vizinha. Quando eu cheguei no muro, ela falou assim, não, fulana ligou aqui, eu não entendi nada, só mandou te avisar que tem 2 ingressos para você lá no teatro. Aquilo para mim foi, vocês não têm noção do sentimento que eu tive naquela hora, sabe? A alegria, eu me emociono de lembrar, porque eu vi Deus cuidando. Sabe, uma coisinha assim, pequena. Uma coisa que não era importante, eu não precisava de ir naquilo. Mas eu estava com muito desejo, eu queria muito ir. Então, o importante para mim não foi eu ter ido no teatro, foi Deus ter respondido a minha oração, tão pequena, mas Ele mostrou que Ele está atento aos detalhes da nossa vida. Então, o meu desejo é que assim, a gente tenha essa consciência de que Deus está atento aos detalhes da nossa vida. Se vocês não lembrarem de nada que eu falei, mas lembra pelo menos disso. Deus está atento aos detalhes. Tá? E para concluir, Deus continua agindo, Ele nunca deixou de sustentar o universo. Então, continue orando. A oração aprofunda nossa intimidade com Deus, transforma o nosso coração e nos ensina a descansar na sua vontade. Confie na soberania de Deus. Ele pode responder com um milagre imediato. Pode responder sustentando você durante toda a sua luta. Pode responder de uma forma que você ainda hoje não compreende. Um dia, provavelmente, você vai compreender, com certeza. Mas o importante é que Ele sempre responderá conforme a sua vontade, que é perfeita, boa e agradável. Ele é soberano. Amém?
Quando Deus decide cumprir a sua vontade, não existe prisão forte o suficiente, enfermidade forte o suficiente, governo poderoso o suficiente, ou circunstância impossível o suficiente para impedir aquilo que ele determinou. Eu acho que esse texto, ele mostra várias coisas, ele traz vários ensinamentos para a gente, mas eu acho que o mais importante que ficou para mim, eu queria que ficasse com a igreja, é a soberania de Deus ligada aos detalhes da nossa vida. É a gente tentar entender que Deus é soberano, que a vontade dele está sendo orquestrada o tempo todo, está acontecendo o tempo todo. E ele está atento aos detalhes da nossa vida. Amém. Podemos ficar de pé. Enquanto refletimos sobre o que tivemos a ouvir, vamos adorar o nosso Deus e convidar o Espírito Santo. Tão incerto é o futuro, e ao início não posso voltar, mas sei que tu prometeste que agora comigo sempre está. Nada sou sem teu favor, encontra-me de novo aqui, dentro de mim, este clamor, encontra-me de novo aqui.
eu nada sou sem teu favor. Encontra-me de novo aqui, dentro de mim, este clamor. Encontra-me de novo aqui. Eu nada sou sem teu favor. Encontra-me de novo aqui, dentro de mim, este clamor. Encontra-me de novo aqui. Eu nada sou sem teu favor. Encontra-me de novo aqui, dentro de mim, este clamor. Encontra-me de novo aqui. Eu nada sou sem teu favor. Encontra-me de novo aqui, dentro de mim, este clamor. Encontra-me de novo aqui. Aleluia. Obrigada, Senhor, pela certeza que temos de que Tu estás presente, Tu estás em cada detalhe, em cada pormenor da nossa vida. Nós possamos levar esta certeza para o nosso dia da manhã, para a nossa semana, para a nossa vida. E que esta certeza nos dê confiança para caminhar em Ti, para caminhar em fé, para caminhar com convicção, Senhor, do Teu cuidado, da Tua soberania, da Tua omnisciência. Que verdadeiramente nós possamos confiar os nossos caminhos a Ti, Senhor, seguros de que Tu vais cuidar, seguros de que nunca estaremos sozinhos. Tu nunca nos deixas, Pai. Paizinho querido, adoramos o Teu nome. Aleluia. Amém.